Queridos irmãos da Igreja Batista Esperança, sediada no município paraense de Conceição do Araguaia e pastoreada pelo meu querido irmão, amigo e colega de ministério, o pastor Alexandre Gomes. E eu gostaria de dirigir para os irmãos uma brevíssima palavra a respeito desses dias que nós estamos vivendo. Eu sei que os irmãos já receberam inúmeras palavras de consolação, porque certamente esses dias estão exigindo de nós uma forte dose de consolo, porque certamente é um sofrimento indescritível, inominável, essa pandemia que se abateu sobre o nosso mundo, nesses nossos dias tão complicados. Eu sei também que os irmãos já receberam inúmeras palavras de incentivo para que possam continuar guardando a fé e avançando na caminhada cristã sem esmorecer. E sem dúvida, nesses dias de confusão, de distanciamento social, de recolhimento nos nossos lares, sem a comunhão com os santos, essa comunhão presencial, nós precisamos de estímulo, de motivação, para continuarmos guardando a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, passar uma mensagem de consolo, ou passar uma mensagem de motivação, ao meu ver, eu sei que seria chover no molhado. E eu gostaria de passar uma mensagem de desafio para vocês nesses dias de crise, reconhecidamente de crise. Nós precisamos aproveitar a oportunidade para pregar o Evangelho claro e simples para os pecadores perdidos. Eu gostaria de me valer do texto que está no Evangelho de Marcos. Depois que João Batista foi preso, certamente uma tristeza profunda se abateu no coração do mestre, porque João Batista, ao ser preso, Jesus, na sua onisciência, sabia que o grande profeta, o maior de todos os profetas da história bíblica, seria barbaramente executado, tendo a sua cabeça decapitada, naquele episódio pavoroso que é registrado nos evangelhos, que os irmãos conhecem muito bem. Mas depois que João Batista foi preso, o texto de Marcos 1, versos 14 e 15, o texto nos diz que Jesus foi para a Galileia e foi pregar. E ele pregou o Evangelho de Deus. E, ao meu ver, ele usou o esboço que João Batista usava. Com todo respeito ao mestre, na verdade, quem copiou o sermão, nós podemos dizer que foi João Batista, porque ele recebeu do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade e da qual Jesus faz parte. E Jesus pregou o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a grande mensagem que nós devemos apresentar para o mundo que está gemendo. Nós podemos ser tentados a experimentar aquele certo sentimento de pena para com aqueles que estão sofrendo e aliviarmos a mão.
mas nós devemos chamar os pecadores que estão sensibilizados nessa época de pandemia ao arrependimento, para que possam pensar na gravidade dos seus pecados, dos pecados que estão sendo cometidos por essa humanidade decaída, que está andando de costas para Deus e que certamente por causa dos seus pecados atraiu a ira de Deus de forma tão contundente, sendo manifestada através dessa pandemia terrível. Nós precisamos não apenas desafiar os pecadores ao arrependimento, mas devemos desafiá-los para que abandonem esse projeto tão odioso que tem sido sustentado pela maioria dos homens, o projeto da autossuficiência, né, da autonomia pecaminosa. Que coisa terrível é viver de forma autônoma, sem precisar de Deus, vivendo com base na confiança dos seus próprios méritos ou às custas das suas próprias forças. E a igreja, mais do que nunca nesses dias, precisa desafiar os pecadores para que abram mão dessa autonomia, a fim de que coloquem a sua confiança naquele que é o Senhor e Salvador dos pecadores, Jesus Cristo. E esse é o segundo item da convocação de Jesus aqui, a fé. Os pecadores precisam ouvir a respeito do arrependimento e da fé, os elementos básicos da verdadeira conversão. E por que devemos fazer isso? Imitar Jesus, imitar os pregadores da história que não mediram esforços para chamar o mundo ao arrependimento e à fé. O texto nos diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Mais do que nunca esses dias devem servir para nós como alertas de que nós estamos nos aproximando a passos largos da consumação da história. E que você não perca a oportunidade de fazer isso com seus parentes incrédulos, com seus vizinhos incrédulos, com os seus colegas de trabalho ou de escola que são incrédulos, e até com aqueles que são desconhecidos, possam ouvir dos seus lábios a preciosa mensagem do Evangelho que conclama os homens ao arrependimento e à fé. Deus abençoe essa comunidade abençoada aí de Conceição do Araguaia, e que Deus abençoe também o ministério do pastor Alexandre Gomes, e também abençoe toda a sua família, a irmã Carmen. Um grande abraço para a senhora e a todos aqueles, o pastor Zarias, e a todos aqueles que fazem parte desse precioso rebanho de Cristo aí nessa cidade. Um grande abraço a todo mundo. Amém.